Olá pessoal, nessa aula eu vou estar voltando a falar um pouco mais sobre comando FIDIA, linguagem isográfica, e para dar continuidade ao curso vou estar mostrando um pouquinho do conceito de cavidade, tá? Usinagem por cavidade, né? Toda aquela usinagem que eu vou estar extraindo o material para dar um formato à minha peça, né? Bem, vou abrir o isográfico. Eu vou partir do pressuposto, e quem assistiu às aulas assistiu desde os primeiros vídeos, tá? Isograph, depois 2, 3, 4 e 5, para não ter que explicar novamente todo o conceito. Eu só vou abrir aqui um perfilzinho que já tem aberto, já tenho pronto, melhor, né? Arquivo TXT, tá lá o perfil prontinho. Só que diferente das outras aulas que a gente fazia compensação de raio aqui dentro do TXT, para gerar cavidade a gente não faz compensação de raio aqui no arquivo TXT. A gente vai deixar para fazer compensação de raio dentro da própria ferramenta cavidade. Então eu vou mandar compilar esse arquivo para ele criar o nosso arquivo .cnc sem fazer a compensação de raio. Então eu vou aqui, ó, gerenciador, salvar, compilar, já está salvo, vamos compilar. Eu vou pedir para ele compilar novamente. Eu já tenho esse arquivo pronto, mas eu vou pedir para ele compilar novamente. Aí ele quer ter certeza se eu quero substituir o arquivo, sim, compilou o arquivo para mim. Só para a gente visualizar, vamos abrir o arquivo compilado. Aqui, ó, o arquivo compilado está aqui, né? Observe que o menu está bem simples, porque não tem informações nenhuma de compensação de raio. Eu não tenho aparecendo o eixo Z, porque eu não fiz a compensação de raio, tá? Bem, o perfilzinho que eu vou fazer a cavidade está pronto. Vou fazer uma cavidade interna, né? Suponho que eu tenho uma superfície plana, e esse perfil é a região que eu vou querer estar fazendo uma cavidade. Bem, vou fechar aqui. Vou abrir um arquivo novo, tá? Observe que eu fecho sempre usando a ferramenta de fechar inferior, para eu não perder o vínculo com a pasta. Porque se eu fechar aqui, eu perco o vínculo com a pasta. Então, sempre aqui embaixo para não perder o vínculo com a pasta. Bem, vou usar agora nossa ferramenta. Vem aqui em ciclos complexos, opção Pocket, né? Cavidade. Aí dentro da cavidade nós temos algumas abinhas para poder conhecer. Se eu não tivesse um perfil específico, eu poderia realizar, né, um padrão. Ele tem alguns padrões de círculo, um padrão de retângulo, ou escolher um perfil que eu mesmo queira utilizar. No caso nosso vai ser esse. Vou buscar o perfil e vou abrir. Observe que para fazer a cavidade eu vou usar sempre o arquivo .cnc que eu compilei sem compensação de raio. Bem, da aba planta tem aqui estratégia, né? Que pode ser desbaste ou acabamento. Desbaste ele vai estar retirando aquele material excessivo. Acabamento, se eu deixar um submetal, eu volto, faço um outro programa para que ele retire, né, somente aquele submetal que eu deixei. Eu vou fazer aqui em desbaste, que o procedimento é igual para os dois, tá? Modalidade contorno zigue-zague. Contorno, ele vai realizar a usinagem contornando o perfil. Zigue-zague, ele vai zigue-zaguear a ferramenta para desbastar o perfil. Eu vou fazer por contorno, depois uma outra aula a gente faz por zigue-zague para você conhecer as duas. Bem, aqui eu tenho as opções, né, de formar ângulo de desmoldagem, no nosso caso. Consigo confirmar o perfil que eu chamei, está exatamente certo. Padrão de usinagem, né? Posso colocar número de ferramentas, se for troca automática. O diâmetro da ferramenta, vamos colocar uma ferramenta pequenininha, 1. O raio da ferramenta, vou deixar 0, porque eu não tenho, vamos dizer assim, a caixinha da ferramenta que me informa o raio da ponta da ferramenta, tá? Z de segurança, que a gente já trabalhou nas aulas passadas, já conhece. Z inicial, onde vai iniciar a usinagem, então vai depender do setup. Meu setup aqui, ó, tá 0 no topo superior.
Então o Z final é até onde eu quero que desça a cavidade, tá? Então eu vou pedir para descer, não, 10 minutos é muito, vamos descer 5 milímetros, então para baixo é menos 5. Quanto eu vou tirar cada vez que ele descer? Eu vou pedir para tirar 1 milímetro. Sobre metal, ó, aqui que eu posso deixar um sobre metal para depois eu fazer uma novidade por acabamento, mas eu vou fazer aqui como já queria só pronta, zero de sobre metal. Velocidade de trabalho, vou colocar em uns 600, tá? Rotação aqui é a rotação do eixo árvore. Eu estou só uma simulação, vou colocar zero, mas você estaria colocando a rotação do eixo árvore mediante os cálculos que deve se fazer para saber a rotação, como assim também a velocidade de trabalho dos eixos. Aproximação, né? Eu vou definir a que momento a minha ferramenta diminui de velocidade de G0 para G1 para ele entrar na peça. Vou pedir aqui a 2 milímetros da peça, ele diminui a velocidade para 100. E como vai ser entrada, ele dá algumas opções. Eu escolho sempre dar direto, mas aí depende muito do que você está utilizando ou você está usinando. Aqui na aba estratégia, eu tenho aí, voltando, tá? Aqui tem outras opções que eu não vou trabalhar agora, mas quem tiver interesse aí eu compartilho uma apresentação na qual eu dou detalhe de parte a parte de cada uma dessas informações aqui. Estratégia, bem, eu pedi por contorno e aí ele vai falar, ele pergunta para mim, esse contorno você quer fazer no sentido horário ou anti-horário? Como a usinagem é interna, é interessante que eu faça o contorno no sentido, para mim, anti-horário, porque aí ele vai ficar uma usinagem concordante e vai gerar um melhor acabamento para mim. Se eu fosse fazer anti-horário, é discordante. Iniciar do centro ou da borda? Para mim é indiferente, né? Ele vai começar o contorno do centro indo para as bordas, e se eu escolher borda, ele vai começar o contorno da borda até chegar no centro. Passado lateral é o deslocamento lateral da ferramenta quando ele vai estar desbastando, né? Nossa ferramenta é de 1. Se eu deixar 2, ele vai deixar uma parede entre uma usinagem e a outra de 1 milímetro. Se eu colocar 1, há o perigo do desgaste da ferramenta deixar rebarba. Eu costumo deixar aí no máximo raio 0,5. Dou um OK. Ele vai gerar toda programação para mim. Volta aqui em editor gráfico para que ele me mostre. Então eu consigo ver toda a usinagem dele acontecendo. Se eu jogar lateralmente aqui, eu consigo ver cada descida de 1 milímetro que ele deu para realizar a usinagem que eu pedi. Tá bom? Bem, essa é a aula que demonstra a vocês aí cavidade por contorno. Numa próxima aula vou estar passando aí cavidade por zigue-zague. Um abraço a todos e até a próxima aula.